Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta. Aqui a gente investiga, analisa e revela o que realmente acontece nos bastidores das decisões que impactam o Brasil. Enquanto muitos mostram apenas a superfície, nós vamos fundo, questionamos, conectamos os fatos, mostramos o que está por trás dos discursos e dos interesses. Se você busca informação sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que pensa, questiona e não se deixa manipular. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E essa notícia vem diretamente de Brasília com a Gazeta do Povo. Canetada secreta. Moraes manda transferir Felipe Martins e clima explode. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para a Gazeta do Povo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber aonde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Obrigado pelo convite, é uma honra estar ao lado de vocês e eu fico muito feliz de ter passado pelo Sem Rodeios, onde eu aprendi e, graças a Deus, tive um espaço para exasperar. E hoje vocês são esse instrumento de exasperação da população que vê os abusos do Supremo, que vê o quão lunáticos essas pessoas se tornaram, né? E eu estou muito feliz mesmo. E até quero aproveitar e falar que eu estava almoçando com o nosso querido Jeffrey Chiquini, que está aqui do meu lado. Vou até abrir o Jeffrey aqui, ó. E aí, meu amigo? Minha cara já é grande, aí você coloca o telefone na minha cara assim. Grande Sem Rodeios, eu também amo, tá na Gazeta, tá nesse programa. E o Marcão hoje tá aqui ombreando comigo, tô levando ele pra guerra. Boa, obrigada, Chiquinho. Um abraço pra você também. Legal, aproveita e conta pra gente, então. Só pra avisar, eu tô... Deu um delay, mas acho que você já tá ouvindo a gente, né? Tô ouvindo. Desculpa, Maripe, a gente tá indo pro Complexo Médico Penal. Complexo Médico Penal, onde está o Felipe Martins. O Felipe Martins, a gente marcou de visitá-lo e também se atualizar sobre, né, como ele está, o que ele está achando dessa guerra que o Alexandre de Moraes inventou contra ele, né? O Alexandre de Moraes, a gente está vendo, ele continua abusando e continua torturando o Felipe Martins na cadeia. Ele quer encontrar todos os subterfúgios para dificultar a vida do Felipe Martins. Acho que até o Chiquini pode trazer uma atualização da atual situação do Felipe. Nós estamos indo ali no presídio agora, Complexo Médico Penal aqui em Curitiba. O Alexandre de Moraes deu uma canetada de ontem para hoje, administrativamente, não tá no processo. A gente até não sabe de que forma isso se deu, mas ele pediu para transferirem o Felipe imediatamente para Ponta Grossa de novo. Então veja só que absurdo, né? Estou indo ali no presídio para melhor me inteirar, porque como essa decisão não tá no processo, a gente não consegue ler. O presídio só me comunicou, então o presídio entrou em contato com a defesa do Felipe e falou, ó, ele tem que ser transferido, a decisão é essa. Eu tô indo lá para me inteirar. Porque, segundo o ministro, ele teria sido transferido de Ponta Grossa para Curitiba sem autorização do Alexandre de Moraes. Só que isso foi exatamente na semana, quando o Felipe foi preso ali no dia 2 de janeiro. Ele é preso, preventivamente, em Ponta Grossa. Só que o presídio de Ponta Grossa, ele é um presídio de trânsito, de passagem. Então não pode ficar preso em Ponta Grossa. E essa unidade que ele está preso aqui em Curitiba é o Complexo Médico Penal, onde ele ficou preso por 6 meses, já daquela primeira prisão ilegal de ter viajado, né, por uma viagem que ele não fez. Então, não sei o motivo pelo qual o ministro deu essa decisão. Fato é que estamos indo lá visitá-lo, aproveitando que o Marco está aqui em Curitiba. Então vai lá comigo, é advogado, baita de um advogado. E o Marcão vai lá comigo pra gente entender o que tá acontecendo. Aproveita, já visita o Felipe. E é isso. Assim que tivermos novidade, eu vou ler a decisão, porque a decisão ela não existe no processo. Ela só tá com o presídio. Acho que o presídio... E eu trago novidade pra vocês. Valeu! O sinal acho que tá meio cortando, né? Agora acho que recuperamos o sinal, mas deu pra entender bem. Muito obrigada, Chiquini, também por explicar, o Marco por participar. Vê se o Fred tem uma dúvida também pra tirar com eles. Eu queria ouvir a opinião do Marco sobre essa mais recente decisão do Gilmar Mendes, Marco, né, blindando o ministro Dias Toffoli, considerando essa sequência de abusos de autoblindagem dos ministros nesse grande escândalo do Banco Master. Como é que você vê essa última decisão do Gilmar Mendes? Eu estava comentando na sexta-feira com um grande amigo meu, o Enio, tem acompanhado também de maneira bem técnica o Gilmar Mendes, o gabinete do Gilmar Mendes, né? Como que opera o gabinete do Gilmar Mendes. A gente tem que começar a tratar esses gabinetes como escritórios do crime. Eu acho que a parte talvez mais razoável que eu posso trazer da minha interpretação de tudo isso é que viraram foram ministros por pouco tempo.
A maioria interessados em fazer contratos milionários por meio das suas ex-mulheres ou ex-mulheres, né? Gilmar Mendes, ele coincidentemente se divorciou recentemente, naquela época da Magnitsky, e eles montaram uma operação, um mercado de balcão no Supremo Tribunal Federal, onde, se você é um dos oligarcas amigos da família ou do Supremo Tribunal Federal, você pode protocolar qualquer petição, ele vai pegar essa petição, vai transformar num habeas corpus, vai livrar os dois sócios da Marit, que são e deveriam ter o seu sigilo quebrado, o sigilo da empresa quebrado, né? Então, portanto, eles ficariam expostos. Aproveita também para deixar de lado o Dias Toffoli, que deveria também ter o seu sigilo quebrado, uma vez que ele estava envolvido com o Vorcaro e nesse esquema de corrupção que a gente tem visto no STF. Então, o tribunal, e isso que é interessante, né? Não é só uma quadrilha que opera no Supremo Tribunal Federal, são algumas. Porque eu não sei conectar ainda o Gilmar Mendes com o Vorcaro, mas uma quebra de sigilo de uma empresa dessa pode nos levar para esse caminho, né? O Toffoli, o Mendes é o grande anfitrião. Ele é o grande anfitrião, ele é o anfitrião do Gilmar Palusa, ele conhece todos os bilionários, ele conhece todo mundo que movimenta muito dinheiro lá em Brasília. Então eu quero saber, eu já ouvi, sabe quando você escuta? E aqui, eu como cidadão posso falar o que eu quiser de qualquer ministro do STF, não é mesmo? Então, eu já escutei que Gilmar não tá para 129 milhões, Gilmar tá mais para uns 300 milhões. E eu não tô vindo do futuro falar que a gente tem que tirar o Gilmar Mendes, mas eu queria que a gente se aproximasse desse futuro, porque não existe um pingo de credibilidade e de legitimidade mais no STF. A hora que o cara pega qualquer petição, que dois caras que deveriam ser investigados, o Vorcaro, que deveria estar sendo investigado também, e faz uma blindagem usando o mandado de segurança do Brasil paralelo, que ele tem a prevenção do tema e que ele pode decidir a respeito do tema, e brincar com as petições que são protocoladas e como ele vai usar no direito processual, o pessoal chama de princípio da instrumentalidade das formas, né? Vira um grande bordel. O Supremo virou um bordelzão. Quer dizer, o que mais precisa acontecer para você ter um ministro com sigilo quebrado ou a esposa com sigilo quebrado? Acho que, se bobear, nem assassinato televisionado pela TV Justiça no plenário do Supremo Tribunal Federal seria o suficiente para tirar ministro do STF. Então, até onde a gente vai? Até onde a gente vai nessa farsa? Até onde a gente vai nessa complacência e cumplicidade da imprensa? E dos juízes? Hoje eu estava muito irado no show da manhã, porque não tem juiz no Brasil. Se tem, tem que falar. Se tem, tem que se expor. Se tem que denunciar. Onde estão eles? Onde estão os promotores? Onde estão os procuradores de Estado? Onde que esse pessoal se enfiou? De ver uma criação aberrante dessa do Gilmar Mendes dessa sexta-feira, suspender quebra de sigilo de CPI, cusparada na cara de senador e deputado o tempo todo. Eles são humilhados. Aí vem o senador Alessandro Vieira, naquele tom técnico dele, e fala, vamos pedir a quebra. Um pouco tarde demais, senador Alessandro Vieira. Você ajudou a construir um monstro. Quando era CPI, olha que loucura o estado de coisas que a gente vive hoje. Quando era CPI do Brasil Paralelo, na época da Covid, o Alessandro Vieira queria quebrar o sigilo. O Alessandro Vieira queria perseguir a direita. Agora o Alessandro Vieira tá na roda viva. Quando não existe autocontenção no Supremo. Oh, meu Deus! Né? 2 mais 2 é 4. Ives Gandra da Silva Martins. Cadê o Marco Aurélio Melo? Cadê o pessoal? Cadê a turma da direita? Nas universidades. Tem algum professor de direito constitucional? Ou eles se enfiaram no buraco? Cadê o Oscar Vilhena Vieira? Carlos Arid Sanfeld? Cadê a galera da USP? Onde é que esse pessoal se enfiou? Não tem uma entidade associativa da direita organizada, de juízes, promotores, funcionários públicos? Esse pessoal não está enxergando isso? Eles têm o quê? Miopia da vida? Então, eu vou falar outra coisa. Tô aqui em Curitiba porque vim visitar um amigo que virou um irmão e que hoje é pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Paraná. Então eu tô muito feliz de ter recebido o convite do Chiquini. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma pré-campanha e uma campanha fenomenais. E a gente precisa de gente assim, Mari. A gente precisa de gente que está disposta a se tornar irmão de armas, né? Então a gente precisa criar essa comunidade de pessoas que não conseguem mais coadunar e aceitar e ficar quieto e trivializar esse monte de aberração que a gente está vendo todos os dias. Excelente, Marco. Aproveitando, eu sei que vocês estão viajando, já estão em trânsito aí, né? Eu só queria fazer mais uma pergunta, pode ser respondida rapidamente também, para não atrapalhar aí também a atividade de vocês. Mas o tema de destaque aqui hoje no programa é a preocupação do Lula com a decisão de Mendonça, que expõe aí, né, que rompe com a blindagem do Lulinha. Lula não estava acostumado a ver o sistema fugir aí das tentativas de blindagem. Queria ouvir a opinião de vocês sobre qual que é a expectativa de vocês sobre o trabalho do André Mendonça nesse momento. Eu acho que o André Mendonça, ele tem que conduzir a investigação. Ele tem o dever de conduzir essa investigação não para com a direita ou para com a oposição, para o país. Agora a gente está vendo que o processo de blindagem ele existe e a gente precisa achar uma rachadura na blindagem. O André Mendonça tem a oportunidade de abrir essa rachadura, de escancarar
o que está por detrás do Lulinha. Quem está acima, quem está abaixo e quem está dos lados. Então, eu tenho 1 milhão de críticas à postura do André Mendonça. Eu acho que ele é muito frouxão, eu não gosto da maneira como ele se comporta, inclusive na liturgia do cargo. Ele tem liturgia de Mara com os juízes e ministros que têm liturgias. Então, eu não gosto. Mas eu acredito que ele tem a oportunidade de fazer um ótimo trabalho e abrir para o Brasil, né, o esquema de corrupção do INSS e tudo que está por detrás do Lulinha. Então, você acrescentaria mais alguma coisa, Chiquinho? Eu acho que é isso mesmo. O Mendonça está fazendo um excelente trabalho porque ele está aplicando a lei. Então, veja, o Mendonça está sendo imparcial e está aplicando corretamente a lei. Isso, por si só, significa estar fazendo um excelente trabalho. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Alcolumbre mantém quebra de sigilos de Lulinha. Presidente do Congresso diz não haver irregularidades e rejeita a anulação pedida pelo PT após votação simbólica da CPMI do INSS. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decidiu nesta terça-feira manter a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico de Lulinha, aprovada pela CPMI do INSS em 26 de fevereiro. A decisão rejeita o pedido apresentado pelo PT para que a votação fosse anulada. Lulinha é filho do presidente Lula. A CPMI investiga descontos irregulares em salários de aposentados e pensionistas. A íntegra do voto de Alcolumbre foi anexada ao processo e sustenta que não houve violação evidente ao regime que justificasse intervenção da presidência do Congresso. A bancada petista alegou que a votação simbólica conduzida pelo presidente da CPMI, Carlos Viana, teria sido irregular. Segundo o partido, 14 parlamentares se levantaram contra os requerimentos, enquanto o senador anunciou apenas 7 votos contrários, declarando sua aprovação. O PT argumentou que, se o número correto tivesse sido admitido, os requerimentos, entre eles os que quebraram o sigilo de Lulinha, teriam sido rejeitados. Por isso, pediu a imediata anulação da votação. Em seu voto, Alcolumbre afirmou que não houve flagrante desrespeito ao regimento interno ou à Constituição que autorizasse a anulação. Ele destacou que, na votação simbólica, o parâmetro relevante não é a contagem individual dos votos, mas o quórum registrado no painel eletrônico. Segundo ele, naquele momento, havia 31 congressistas com a presença registrada e a maioria necessária para rejeitar o requerimento seria de 16 votos contrários. Ainda que se considerasse que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra o requerimento, o número de votantes contrário demonstrado pelos autores não teria sido suficiente para ganhar a deliberação, afirmou Alcolumbre. Ele afirmou ainda que a votação simbólica segue lógica distinta da nominal, porque todos os congressistas com presença registrada não considerados participantes, mesmo que não estejam no recinto no momento da votação. Proceder de forma diferente implicaria em transformar a votação simbólica em votação nominal, e isso somente é possível com prévia determinação regimental ou verificação da votação, acrescentou. Também explicou que a presidência do Congresso só deve intervir em situações excepcionais, quando a irregularidade for clara, o que não seria o caso. A suposta violação das normas regimentais não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual não se faz necessária uma intervenção desta presidência, disse Alcolumbre. A votação aprovou a quebra de sigilo ocorreu em 26 de fevereiro. Na ocasião, a CPMI apreciava 87 requerimentos em bloco. Viana proclamou a aprovação após a votação simbólica, afirmando que apenas 7 integrantes se manifestaram contra. Desde então, deputados e senadores da base governista contestam o procedimento. O PT sustenta que a contagem de Viana ignorou a realidade fática do plenário, o que os vídeos da sessão demonstram maioria contrária.
Com a decisão de Alcolumbre, os requerimentos aprovados, incluindo as quebras de sigilo de Lulinha, seguem válidos e permanecem com vigor. Cabe agora à CPMI solicitar as informações aos órgãos competentes e dar continuidade à apuração. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.